Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos dar continuidade à nossa série de resolução de questões de história de vestibulares por assunto. Vamos continuar falando sobre o modo de produção asiático Grécia e Roma, ou seja, história antiga, basicamente. E no vídeo de hoje eu vou resolver as questões 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Então nós vamos resolver bastante questões hoje, certo? De diferentes bancos, de diferentes universidades. Então não vamos perder tempo, vamos ao que interessa. A questão 19 da Universidade Federal de Goiás, ela vai trazer primeiramente um texto do Jaime Pinsky, 100 anos de história antiga. Então ela vai trazer esse extrato de texto que diz o seguinte: apoiado num oráculo favorável dado a Ashur, meu senhor, eu lutei contra eles e infringi-lhes uma derrota. No calor da batalha, eu pessoalmente capturei vivos os aurigas egípcios, com os seus príncipes e também os aurigas da Etiópia. Ataquei Ekron e matei os oficiais e patrícios que haviam cometido o crime e pendurei seus corpos em estacas circundando a cidade do prisma de Senaqueribe. Vamos lá. Esse texto ele está situado ali nos tempos antigos, textos de história antiga, mas o que a banca quer saber é o seguinte: sobre as guerras que envolveram as civilizações do mundo antigo, lembrando que o período antigo era um período conflituoso e de muitas guerras, tivemos Peloponeso, guerras púnicas, guerras médicas, pode-se afirmar que colocando C nas certas e E nas erradas. Então vamos lá, vamos analisar essa primeira alternativa aqui. Por volta de 1750, o Egito foi dominado pelos Hicsos, povo asiático de origem semita, que conseguiu impor-se por causa de novas técnicas guerreiras, como o carro de guerra e armas de bronze. Essa alternativa ela está correta, tá, pessoal? Por que ela está correta? O Antigo Egito, né? O Egito, ele, enquanto civilização, ele cresceu muito por conta da guerra, por conta das invasões também. Por quê? Essas invasões, quando elas ocorriam, certo? Essa de por volta de 1750 a.C., ela era benéfica por um ponto, certo? As técnicas dos egípcios, mesmo que eles acabavam perdendo, certo? Os povos asiáticos ensinaram muito para os egípcios, para os romanos. Então, muitas das técnicas de guerra foram apropriadas pelos egípcios e pelos romanos. Então, essa alternativa ela está correta, tá? Você pode pôr um C aí. Então, o Egito ele foi sim dominado pelos Hicsos, certo? Esse povo asiático era de origem semita e sim conseguiu impor novas técnicas. Então, a alternativa C está correta, tá bom? A alternativa 1, essa primeira aqui, ela está correta. A 2 vai dizer o seguinte, Sumérios, babilônicos e assírios sucederam-se como povos hegemônicos na Mesopotâmia. Posteriormente, a região caiu sob o domínio persa e macedônio. Então, essa alternativa também está correta, tá bom? Os sumérios, os babilônicos, os assírios foram povos que habitavam ali naquela região, certo? Que eram chamados de povos mesopotâmicos, porque eles habitavam aquela região da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, basicamente. Não só o Iraque, outros países também. É uma região bem conflituosa hoje. Porém, certo, depois de alguns períodos, esses povos eles caíram em decadência, ou seja, não foram só os romanos, os gregos e os egípcios, que nós estudamos bastante, que eram povos que tiveram a sua hegemonia num determinado espaço, tá bom? Os sumérios, os babilônicos, os assírios também tiveram. Posteriormente, o que aconteceu com esses povos, ditos mesopotâmicos? Eles foram ser dominados por outros povos, primeiramente pelos persas e depois pelos macedônios, tá bom? Então a 2 também está correta. E a 3 vai dizer que os hebreus, deixa eu colocar aqui, os hebreus consolidaram-se como povo comerciante e navegador, fundaram colônias em todo o Mediterrâneo e sua política expansionista foi denominada telassocracia. Essa alternativa ela está errada, tá bom? Então, você não pode confundir os hebreus com os fenícios, tá? Os hebreus, eles eram povos que têm o seu valor, só que o principal legado do povo hebreu é o legado religioso.
O povo hebreu ele nunca se destacou pela questão tecnológica, pela questão comercial, pela questão de navegação. Não estou dizendo que os hebreus eram menos inteligentes. Pelo contrário, se você for ver, o legado deles é o que mais perdura hoje, né? Que é o legado religioso, que vem dos hebreus as três principais religiões do mundo, as religiões mais guerreiras, as religiões de cunho abraâmico, né, de matriz abraâmica. Então, não eram os hebreus que eram povos comerciantes, tá, e que fundaram colônias em todo o Mediterrâneo. Eram os fenícios. Quando deu-se as expansões marítimas comerciais, os impérios portugueses, ali os navegadores italianos, o Portugal e Espanha, mas sobretudo a serviço, os navegadores italianos a serviço. Eu estou falando basicamente de Vespúcio, de Colombo, estou falando de outros navegadores. Eles vieram, eles tinham como referência os fenícios, tá? Na Grécia Antiga. Então os fenícios eram povos comerciantes e povos navegadores, e não os hebreus. Essa alternativa ela está errada, tá? Pode marcar um E aí. E a C vai dizer que as guerras médicas, a 4 na verdade, ela vai dizer guerras médicas púnicas do Peloponeso são indícios de tensões e dos conflitos que dividiam as civilizações na antiguidade. Essa alternativa ela está correta, tá bom? As guerras médicas contra os persas, as púnicas, a própria guerra do Peloponeso são indícios de tensões e conflitos que dividiam as civilizações no mundo antigo. Então você tinha um mundo antigo, as civilizações extremamente divididas, e o domínio desses povos ele não era um domínio muito duradouro, certo? Portanto, na questão 19 as alternativas são correta, errada e correta, certo? Eu não consigo colocar aqui certinho a letra, tá bom? Portanto, a questão 19 já está resolvida. Vamos à questão 20. A questão 20 da UFPB, Universidade Federal da Paraíba, vai trazer o seguinte enunciado, vai dizer o seguinte, ó: a historiografia costuma chamar as sociedades que se desenvolveram antes da invenção da escrita como pré-históricas. Então, se você aprende lá no ensino fundamental, no primeiro ano do ensino médio, que o que divide a história da pré-história é a escrita, tá bom? Essa divisão nossa, ela é eurocêntrica mesmo, tá? Então, os homens dessas sociedades paulatinamente superaram suas deficiências físicas e de raciocínio, bem como de adaptação ao ambiente, onde passaram a criar condições materiais para sobreviver. Sobre esse longo período em que vivemos essas sociedades, ou seja, o período em que o ser humano em si, europeu na verdade, né, da visão eurocêntrica, né, ainda não havia desenvolvido a escrita. Então, na nossa concepção tradicional, clássica da história, né, povos que não têm escrita não teriam história. Óbvio que hoje essa concepção ela é contestada, é óbvio, mas ainda nós usamos como referência pré-história para definir um período da humanidade em que o ser humano ele ainda não se expressava pela escrita que nós conhecemos hoje, ou por uma escrita diferente, certo? Porque quando você pode ver um desenho, pode ser uma forma de escrita também, tá bom? Hieroglifo pode ser uma forma de escrita, se você for pegar na cultura oriental, então. Mas não vamos nos aprofundar. Vamos analisar a asserção 1. A asserção 1 vai dizer que o Paleolítico é caracterizado como o período da pedra lascada, em que a luta pela sobrevivência tinha por base a caça, a pesca e a coleta. Os homens eram nômades, viviam em bandos e habitavam as cavernas. Esse período do Paleolítico, que é um dos primeiros, aí é o período em que o ser humano ele não é sedentário, ele não desenvolveu a agricultura. Então a asserção 1 está correta. É denominado de Paleolítico ou também de pedra lascada. Nesse período histórico havia o que? Na concepção hobbesiana, né? Uma luta de todos contra todos. Aqui o ser humano ele tinha uma vida curta, ele vivia só da caça, da pesca, da coleta, ele não tinha o que? O sedentarismo, não tinha desenvolvido técnicas ainda de agricultura. Então a alternativa 1, a asserção 1, ela está correta. A asserção 2 vai dizer que a principal conquista do Neolítico foi o domínio do fogo, que possibilitou ao homem defender-se de animais, preparar alimentos, proteger-se do frio e sedentarizar-se, organizando-se em tribos e vivendo em aldeias agrícolas autossuficientes. Essa asserção ela está equivocada, tá? Porque realmente houve um período na história em que ocorreu o domínio do fogo,
possibilitou ao homem defender-se de animais, preparar alimentos, proteger do frio e sedentarizar-se, ou seja, o domínio do fogo foi uma grande conquista para a humanidade, um avanço civilizatório para a humanidade, se nós trazermos esse conceito para os termos de hoje, certo? Permitiu o quê? Que se organizassem tribos, vivessem aldeias, fosse autossuficiente. Mas esse período não é o neolítico, tá? É o paleolítico. Então essa asserção ela está equivocada, tá bom? A asserção 3 vai dizer o seguinte, ó, duas características marcaram a idade dos metais: a revolução urbana e o uso de instrumentos de metal na fabricação de utensílios e armas. Esse tipo de período se distingue pela harmonia entre os povos. Essa alternativa está equivocada, tá bom? Onde que ela começa a ficar equivocada? Até aqui ela está certa. Sim, a idade dos metais ocorreu o quê? Não ocorreu uma revolução urbana, tá? Então, deleta a revolução urbana, mas ela é caracterizada pelo uso de instrumentos de metal na fabricação de utensílios e armas. Porém, o ser humano ele desenvolveu esse metal, ele dominou por uma função bélica, certo? Não pela harmonia, mas sim pela guerra. Então a guerra ajudava, a guerra não é boa, obviamente, mas nesse período histórico a guerra ajudava o ser humano a desenvolver tecnologias, e muitas dessas tecnologias elas tiveram fins bélicos, finalidades bélicas, finalidades guerreiras, certo? Portanto, a asserção 3 também está correta. Sendo assim, na questão 20, a única asserção correta é a 1, tá? Então, portanto, na questão 20, a alternativa correta é a letra A, certo? 20, a letra A, apenas a 1 está correta, tá bom? Vamos agora à questão 21. A questão 21 vai falar sobre a escravidão, foi conhecida pela maioria dos povos e culturas do mundo. Originalmente, representou a necessidade do emprego de mão de obra complementar, que aumentasse a produtividade do trabalho familiar doméstico. Gradativamente, o escravo passou a ser empregado em todos os setores da economia. Sobre a utilização de mão de obra escrava ao longo da história, podemos afirmar que ele está falando da escravidão, tá? A escravidão no sentido geral, tá? Ele está mais ou menos misturando aqui nas alternativas a escravidão no período greco-romano, no período clássico, certo? Medieval, ou também do período moderno, ou contemporâneo também na história moderna, que são caracterizados pelas expansões marítimas comerciais, e também moderno, se você for pegar realidades como o Brasil, que só foi extinguir a escravidão no século XIX, ou seja, em termos históricos ontem. Vamos ler a alternativa 1, vamos lá. A asserção 1 vai dizer que os gregos romanos utilizaram como mão de obra escrava os prisioneiros de guerra e de dívidas. Essa asserção ela está correta, tá? O critério de escravização greco-romana, né, na época da Grécia e Roma Antiga, não era a questão da cor da pele, mas era a função da guerra, certo? Então, quando os gregos e os romanos eles dominavam um determinado povo, aprisionavam, eles eram levados a Roma, ou a Atenas, ou a Esparta, como prisioneiros, certo? Os gregos levavam levavam nessa condição. E também você podia se tornar escravo por questões de dívida, né? Então, se hoje vigorasse isso hoje, muita gente estaria na condição de escravos, né? A asserção 1 está correta, tá bom? A asserção 2 vai dizer o seguinte, ó. O período medieval assistiu à redução progressiva do número de escravos na Europa cristã ocidental pela utilização da mão de obra servil. Correta, certo? O período medieval ele é caracterizado pela mão de obra servil. Então, a condição de servidão na prática ou para a literatura da história, certo? Servidão é uma coisa, escravidão é outra. Então, a servidão está muito mais ligada a uma condição permanente de submissão entre o seu senhor e o seu servo, entre o servo e o senhor. Certo? Por quê? Porque no período medieval você tinha uma sociedade que ela era estratificada, certo? O servo ele era um servo, ele não era um escravo, entendeu? Óbvio que na prática você vai ver o tratamento não era tão diferente assim como você pensa, porque ambos não tinham liberdade, mas você tinha uma relação de produção diferente. Agora eu estou sendo mais claro, ou seja, a relação econômica e de produção entre o servo e o senhor é muito diferente entre o escravo e o senhor, certo? Portanto, a asserção 2
também está correta. A asserção 3, que é essa aqui, ó, vou grifar, vai dizer que a mão de obra africana utilizada na colonização do Brasil foi justificada pela rentabilidade do tráfico negreiro. Está correto, não tenho o que discutir. O tráfico negreiro fez a fortuna de muita gente poderosa. Por isso que ele vigorou por tanto tempo histórico. E quando o tráfico negreiro, bem como a escravidão, deixou de ser economicamente interessante, o que aconteceu com a humanidade? Ela extinguiu a escravidão. Porque com a Revolução Industrial você precisa ter consumidores. E o escravo ele não é um consumidor, porque ele não tem uma renda. Certo? Portanto, não perca aí. As asserções 1, 2 e 3 estão corretas, tá bom? Vamos ler a asserção 4, que provavelmente vai estar incorreta, que vai dizer o seguinte: a mão de obra assalariada foi empregada em toda a colonização da América, impedindo a utilização da mão de obra escrava. Essa alternativa ela está equivocada, porque não tem como falar de colonização na América sem falar da utilização da mão de obra escrava. Sendo assim, na questão 21, as asserções 1, 2 e 3 estão corretas, então a alternativa correta nesse caso é a letra B. Certo? Questão 21, a alternativa B é correta. Vamos agora resolver a 22. Certo? A 22 vai trazer o seguinte enunciado aqui pra gente. Vai dizer o seguinte: a partir desse tipo de homem, atinge-se o Homo sapiens. O homem chegou a esse estágio de desenvolvimento por volta de 40 mil anos antes de Cristo. Bem diferente dos anteriores, esse tipo de homem era alto, possuía membros retos e peito amplo, fronte mais alta, queixo arredondado. Sua grande capacidade craniana demonstra elevado grau de inteligência que provou através do aperfeiçoamento da arte, da magia e da vida social. O texto acima refere-se ao... Ele está falando o quê? Que de um tipo de homem sapiens, que é o tipo de homem sapiens dito europeu, que é o homem de Cro-Magnon, certo? Então os europeus, obviamente, a tese aceita pelo evolucionismo, pela ciência, é que o ser humano, o homem sapiens, ele surge na África e ele vai se espalhando, certo, para a humanidade. Essa é a tese aceita pela ciência. Porém, os europeus, que são muito eurocêntricos, né, eles também têm a sua versão de Homo sapiens, assim como os chineses também têm sua versão de Homo sapiens, ou Homo sapiens que se desenvolveu numa determinada região. Nós estamos falando de povos, certo, de regiões em que tem presença humana muito mais antiga, né? Por quê? Porque o que a ciência diz é que a América foi o último espaço a ser ocupado pelo ser humano, pelo Homo sapiens. O Homo sapiens chega ali por volta, acho que se não me engano, de alguns mil anos ali, antes de Cristo, pelo Estreito de Bering, certo? Então aí ele começa a se espalhar e se espalha pela América. E já havia passado pelo período neolítico, porque já dominava o fogo, certo? Então o homem chegou a esse estágio de desenvolvimento por volta de 40 mil anos antes de Cristo. E esse é o homem de Cro-Magnon, certo? Então, na questão 22, a alternativa correta é a letra D. Para quem quiser saber mais, pesquisa aí na internet, nos livros, homem de Cro-Magnon. Tá bom? Vamos agora à questão 23 da FUVEST. Ela vai trazer o seguinte extrato de texto, um bom texto do Maquiavel, discurso sobre a primeira década de Tito Livio. E vai dizer o seguinte: em verdade é maravilhoso refletir sobre a grandeza que Atenas alcançou no espaço de 100 anos depois de se livrar da tirania. Mas, acima de tudo, é ainda mais maravilhoso observar a grandeza a que Roma chegou depois de se livrar de seus reis. Nessa afirmação, o que o autor faz? Ele está criticando a liberdade e a participação dos cidadãos. Ele está dizendo justamente o contrário, que é se livrar da tirania, certo? Então essa alternativa ela está equivocada, tá bom? A alternativa B vai dizer que ele celebra a democracia ateniense e a República Romana. O que ele está dizendo aqui quando você analisa esse período histórico? Quando Atenas alcançou o seu espaço depois de se livrar da tirania. Qual foi o período em que... Qual foi o sistema político, ou o regime político? Eu estou trazendo para os termos de hoje, mas para que vocês entendam. Adotado pela Grécia Antiga depois de se livrar da tirania. Não foi a democracia ateniense? Foi. E quando Roma ele se livrou dos reis, certo? Roma foi monarquia, república e império.
com seus reis, ali no princípio de Roma, tinha os reis. Depois instituiu-se a república com seus cônsules e depois foi o império, a última fase da civilização romana. Só que um dos grandes períodos foi a República Romana, de apogeu e de expansão de Roma pela Europa, que se tornou uma cidade-estado de dimensões europeias, de dimensões continentais. Foi no período da República que ocorreu grande parte dessa expansão romana rumo à Europa, certo? Depois vem a crise que leva ao fim da República, etc. Mas isso é uma outra discussão mais profunda. Então, quando Roma ele se livra do período dos reis, o que Maquiavel, no caso do discurso da primeira década de Tito Livre, está exaltando? Ele está exaltando a democracia ateniense e a República Romana, certo? Então ele não está condenando a aristocracia ateniense romana, não está expressando a sua concepção populista sobre a antiguidade clássica. Esse termo populismo é recente, tá? Não existia no período do Maquiavel, e ele não defende a polis grega e o Império Romano. Ele não está falando do Império Romano, porque depois que Roma se livrou dos seus reis, ela não ficou sob o domínio dos imperadores, ela ficou sobre os domínios da República e do Senado romano, certo? Portanto, na questão 23, a alternativa correta é a letra B, certo? Vamos agora à questão 24. A questão 24 vai trazer o seguinte enunciado para nós aqui, e aí você tem que fazer a relação. O que é? Essa asserção aqui é o que? É os romanos, é os indianos, hebreus, os fenícios ou os gregos, certo? Então, com base nos conhecimentos sobre as civilizações da Antiguidade Oriental e Clássica, ou seja, Antiguidade Oriental e Clássica. Oriental, ele está falando Roma, ele está falando de Índia, Pérsia, China, e a clássica é Grécia e Roma, tá? Associa a informação indicada ao nome do povo a que ela se refere, numerando a segunda coluna de acordo com a primeira. Vamos lá, os romanos, certo? Quais eram aqueles? Vamos por aqui primeiro. Quais eram aqueles que viviam na Palestina e eram monoteístas? Quem eram? Eram os hebreus, certo? Portanto, então, a asserção 1, ela está aqui na terceira coluna. Aí, se você já sabe que quem vivia na Palestina e era monoteísta eram os hebreus, você vai olhar qual é a 1 na terceira aqui, ó. A C, pode ser, certo? E a E. Então, ou é a E ou é a C, certo? Então, as demais, ó, pode eliminar A, pode eliminar B e pode eliminar D, certo? Eram excelentes marinheiros, grandes comerciantes e divulgavam o alfabeto. Quem eram excelentes marinheiros? Quem divulgou o alfabeto e eram excelentes comerciantes? Não eram os fenícios? Não eram os fenícios? Então, a terceira coluna é 1 e a quarta coluna é 2. Então, qual é a alternativa que tem 1 e 2 na terceira e quarta coluna? Não é a alternativa E? Então, possivelmente a alternativa E é a correta, né? Mas vamos ver se ela casa aqui? Vamos ver, ó. Inventaram os algarismos depois divulgados pelos árabes, certo? E tinham a sociedade dividida em castas, pessoal. Quem eram? Eram os romanos, os indianos, os hebreus, os fenícios ou os gregos? Eram os indianos, certo? Ó, inventaram os algarismos depois divulgados pelos árabes, tá bom? Então, os algarismos árabes, certo? Eles foram inventados pelos indianos. E tinha uma sociedade dividida em castas, eram os indianos, certo? Então, a terceira coluna, até aqui, ó, você está vendo? A segunda coluna é a 3, certo? Então, está dando origem. Está casando, né? Deram origem à democracia e sua estrutura política era formada por cidades-estados. Quem que deu origem à democracia? Bom, não é a democracia que nós conhecemos hoje, mas o termo vem disso daí, certo? Não eram os gregos? Quando se fala em grego, está a democracia. Tá certo que a última coluna, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta coluna é 4, certo? Tá correto, né? E deixaram-nos o legado cultural, a língua latina e o direito. Não foram os romanos? A 5 não é a primeira coluna? Então, certo? Portanto, na questão 24, a alternativa correta é a letra E, certo? Romanos, indianos, os romanos deram origem ao legado cultural, os indianos inventaram o algarismo, né? E tinha a cidade dividida em castas. Os hebreus viviam na Palestina, os fenícios eram excelentes marinheiros
e os gregos deram origem à democracia e sua estrutura política era formada por estados. A questão 24, a alternativa correta é a letra E. Vamos agora à questão 25, também conhecida como última questão do nosso vídeo de hoje. É da Universidade Federal do Pernambuco. Vai trazer o seguinte enunciado. Alguns historiadores afirmam que a história iniciou quando a humanidade inventou a escrita. Lembra do debate que eu falei agora há pouco? Certo? Que a definição clássica de história ela se dá pela invenção da escrita. É óbvio que essa concepção hoje ela tem sido cada vez mais questionada, cada vez mais contestada. Porém, é a divisão clássica entre história e pré-história. E nessa perspectiva, o período anterior à criação da escrita é denominado de pré-história. Sobre esse assunto, ou seja, pré-história, assinale a alternativa correta, tá bom? Vamos ler a alternativa A. A alternativa A vai dizer que a história e a pré-história só podem se diferenciar pelo critério da escrita. Logo, aqueles historiadores que não concordam com esse critério estão presos a uma visão teológica da história. Pessoal, essa alternativa está equivocada, tá? Realmente, a divisão entre história e pré-história ela é dividida pelo critério da escrita. Só que aqueles historiadores que não concordam com esse critério, eles não estão presos a uma visão teológica da história, tá bom? Ou seja, a visão teológica da história, ela não tem base científica e ela não explica os fenômenos da sociedade de maneira racional, de maneira científica. Nada contra a teologia, tá? Mas a teologia não serve para você explicar a nossa história, com todo respeito. A teologia serve para muita coisa. É uma área do conhecimento, é um conhecimento extremamente importante para o ser humano e para a humanidade. Porém, não serve para você explicar os fatos históricos. Portanto, a alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer que essa afirmação não encontra qualquer contestação dos verdadeiros historiadores, pois ela é uma prova irrefutável de que todas as culturas evoluem para a escrita. Essa alternativa está equivocada, tá bom? A contestação, sim, é cada vez maior a essa divisão entre pré-história e história com base na escrita, porque sociedades ágrafas não teriam história segundo esse critério, e sociedades ágrafas têm história, todas as sociedades têm sua história, certo? Portanto, a afirmação B está equivocada. A afirmação C vai dizer que os historiadores que defendem a escrita como único critério que diferencia a história da pré-história, reafirma a tradição positivista da história. Essa alternativa está correta, tá bom? Essa que é a alternativa correta. Essa divisão muito clara entre história e pré-história faz parte da tradição positivista da história, da tradição rankiana da história, certo? Que vem sendo cada vez mais questionada, mas não significa que ela não tenha o seu valor, tá? Enquanto história, enquanto aporte historiográfico. Certo? Portanto, a alternativa C está correta. Vamos ler as demais, porque é sempre importante, ainda que você tenha encontrado a alternativa correta, é importante descartar todas as alternativas. E a D vai dizer que a escrita não pode ser vista como critério para distinguir a história da pré-história, pois o aspecto econômico é considerado um critério muito mais importante. Essa alternativa está equivocada, tá? Por mais que você possa contestar o fato da escrita ser algo que divide a história e a pré-história, e a escrita não pode ser uma divisão entre povos que têm história e povos que não têm história, você extinguir a escrita como um critério para distinguir a história e a pré-história e focar apenas na questão econômica também é um equívoco. Certo? Portanto, a alternativa D está equivocada. E aí vai dizer que os únicos historiadores que defendem a escrita como critério são os franceses. Ao contrário, tá? São os positivistas, tá? Em razão da influência da filosofia iluminista. Se ele acabou de falar que são a tradição positivista da história, que ela não é uma exclusividade francesa, certo? Essa alternativa aqui ela está completamente equivocada. Portanto, na questão 25, a alternativa correta é a letra C. Certo? Curta, compartilha, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos. Até mais!